A paz do Senhor, meus irmãos, quero desejar a todos uma boa noite. Hoje, no nosso culto, quero deixar uma palavra de Deus. Também quero deixar uma palavra agora de meditação para a sua vida, que se encontra na terceira carta do apóstolo João, no verso 2, que nos diz: desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Amados, continuamos nesta situação de não podermos ter culto, mas eu gostaria de passar algumas informações aos irmãos com relação à nossa igreja. Logo após estará sendo apresentado um hino e depois eu estarei trazendo uma palavra de Deus que eu sinto que o Senhor colocou no meu coração para trazer aos irmãos. Primeiro, queremos agradecer a Deus pela vida do irmão Renoldo. Temos sido informado que ele passou por um momento difícil, mas já está em pronto restabelecimento da sua saúde. Também queremos agradecer a Deus pela vida do irmão Otacílio. Fomos informados que já está em casa, a irmã Diamantina. Também a sua família está bem, graças a Deus. Louvamos a Deus. Sabemos que muitos irmãos têm orado, muitos irmãos têm buscado a face do Senhor em prol dos nossos amados irmãos. Também gostaria de dizer que nessa semana que passou, tive o privilégio de encontrar o irmão Nino. Estava indo na sua casa, foi dar uma olhadinha como é que está ali a sua casinha e pude vê-lo andando pela rua, lhe cumprimentei, foi um momento bem gostoso. Também quero dizer aos irmãos que continuamos orando pela irmã Luci, continuamos orando pela irmã Estelita, pela irmã Teresa Barbosa, pelo irmão Teodoro, pelo irmão Davi e por tantos irmãos nossos que ainda estão passando por um momento de dificuldade, um momento de saúde. Então, queridos, continuamos engajados nesta missão de orarmos uns pelos outros. Uma notícia boa: domingo estive ali visitando nossos irmãos haitianos e soube que o irmão Osbanês já está trabalhando, graças a Deus, né, irmãos? Uma vitória numa época de crise. Alguns irmãos nossos têm conseguido emprego, outros estão conseguindo adquirir alguns bens e nós louvamos a Deus. Isto prova que o nosso Deus continua com a sua mão estendida sobre aqueles que o temem. Com relação aos nossos irmãos haitianos, gostaria, se algum irmão souber de uma casa que seja mais perto da igreja, queremos colocá-los nessa casa para poder estar mais perto de nós e terem mais qualidade de vida. Se algum irmão souber, entre em contato comigo, entre em contato com o irmão Pedro Sabino, que também está tendo contato mais próximo dos nossos irmãos. Também gostaria de pedir oração pelo meu amigo, irmão Valmir. Eu pedi ontem oração por ele. Já foi diagnosticado, por enquanto ainda está hospitalizado, mas já pôde se comunicar, mas continuemos orando pelo nosso irmão Valmir. Também orar pelo nosso país, pelo nosso presidente. Estamos vendo aí, irmãos, que várias vacinas estão sendo testadas e cremos que logo, logo tudo isso vai passar. Orar pelo nosso estado, orar pela nossa cidade, também orar pela nossa igreja, orar pelos nossos irmãos. Vamos orar, irmãos. Também gostaria de comunicar aos irmãos que hoje eu levei mais uma cesta básica. Domingo levei uma cesta básica para outra família, hoje levei para uma irmã, mas eu gostaria de apelar aos irmãos, porque o estoque que nós tínhamos de cesta básica ela está bem baixa. Hoje eu levei a terceira a cesta básica, agora nós só temos duas e ainda temos irmãos com necessidade. Então, se algum irmão sentir no coração de nos ajudar, toda ajuda é muito bem-vinda. E também gostaria de avisar os irmãos, né, que estou à disposição, se algum irmão precisar, alguma visita, alguma palavra mais específica, estamos à disposição. Quero mandar uma saudação ao irmão Hélio, estive visitando ele esta semana, a sua família, e a todos os irmãos que nós temos tido contato e que têm nos procurado.
eu quero agradecer, agradeço a preocupação dos irmãos quando eu coloquei um pedido de oração e algumas pessoas acharam que era para mim, mas eu estou bem, graças a Deus, está tudo bem. Continuamos, né, fazendo o nosso trabalho. Estive na Matriz ontem, pude conversar com o nosso pastor presidente, saber um pouquinho de como é que está a nossa igreja. Então, irmãos, muitas coisas estão acontecendo, as portas da igreja estão fechadas, mas a igreja continua ativa. E eu peço a ajuda dos irmãos para podermos continuar como igreja, assistindo os nossos irmãos mais necessitados. Que Deus abençoe, que Deus dê graça a todos vocês. Quero orar por você nesta hora. Pai, abençoa os meus irmãos, abençoa as suas famílias, abençoa as suas casas, abençoa, Senhor, aonde quer que eles estejam, que o mal não chegue à sua casa e que todos possam se sentir guardados e protegidos debaixo de tuas poderosas mãos. Abençoa, Senhor, abençoa os nossos irmãos, é o que eu te peço no nome de Jesus. Daqui a pouco eu vou colocar um hino para o elevo espiritual e logo em seguida estaremos entrando com a mensagem. Irmãos, se você precisar de alguma coisa aí, ligue para nós, tá, irmãos? Estamos à disposição de todos os irmãos para que a igreja continue se sentindo muito bem cuidada. Deus abençoe a todos. Dores e mágoas caminham comigo, mas mesmo nas lutas eu posso cantar, pois tenho um tesouro, meu Deus está vivo. Decidi viver para o Rei. Eu já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim e nada Cristo nunca me deixará. Eu já decidi viver para o Rei. Algemas se quebram quando o crente ora, trevas se apagam na luz do Senhor. Triunfo com Ele, marchando ao meu lado. Eu já decidi viver para o Rei. Já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim e nada me abalará. Cristo nunca me deixará. Eu já decidi viver para o Rei. Quando eu estou fraco, eu clamo ao Senhor.
paz do Senhor, meus irmãos. Após este belo hino que ouvimos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no versículo 6 e versículo 7, que nos diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro aqui ele faz uma declaração de grande importância para as nossas vidas, pelo momento que estamos vivendo, e eu gostaria, meus irmãos, de entrar na palavra de Deus quando o Geazi chega para a sunamita e pergunta: como é que está o moço, como é que está o teu esposo? E a sunamita, ela diz: vai tudo bem. Gostaria de lhe perguntar: como é que você está? Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Está tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque este assunto que nós vamos tratar nesta noite, irmãos, ela é de suma importância, porque a palavra ansiedade quer dizer estado afetivo em que há um sentimento de insegurança. O apóstolo Pedro, ele escreve esta passagem que nós lemos como introdução, e ele é um homem que tem toda a propriedade para falar neste assunto. Lançar sobre ele a vossa ansiedade. Quando nós pegamos o Evangelho de João no capítulo 20, fica difícil entender o que vai se suceder no capítulo 21, visto que Jesus, em todo o tempo que ele andou com seus discípulos, ele disse que ele veio para morrer e que ele morreria em Jerusalém, mas também Jesus declarou que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E quando nós entramos no Evangelho de João, no capítulo 20, nós estamos todo envolvidos numa atmosfera de felicidade, porque o Evangelho de João, capítulo 20, ele inicia com a frase: a ressurreição de Jesus. Logo em seguida, nós vamos encontrar uma seção que fala sobre Jesus aparece a Maria Madalena, depois Jesus aparece aos seus discípulos, Jesus se manifesta a Tomé, que declarou: eu só vou crer se tocar nele, e Jesus lhe permite tocar. Depois nós vamos ver que, passando 8 dias, Jesus novamente se encontra com seus discípulos, e passado um tempo, entramos no capítulo 21, Pedro decide ir pescar. João, ele escreve a respeito desta situação, visto que o Evangelho de Marcos, todos nós sabemos que ele foi escrito mediante a relatos do apóstolo Pedro, mas em Marcos, Mateus e Lucas nós não encontramos o que João registra no capítulo 21, um momento de tratamento na vida de Pedro. A Bíblia nos diz no capítulo 21 que Jesus aparece aos 7 discípulos que estavam pescando no mar da Galileia. Pedro, como todos nós sabemos, negou Jesus. Uma traição, uma falha, uma demonstração de covardia. E isso lhe trazia grande angústia, porque você sabe que quando chega a notícia de que Jesus ressuscitou, Pedro corre e chega na entrada e entra, talvez um pouco relutante, pensando sempre na sua mente: eu o traí. Irmãos, João, ele retrata este fato porque todos nós sabemos que no Evangelho de João, João nos dá a entender que ele era o homem que estava no pátio, que fez com que Pedro entrasse no pátio e que esteve ali acompanhando todo este fato na vida de Pedro. Passado muitos anos e a igreja passando por momentos de dificuldade, o apóstolo Pedro, com muita propriedade, ele se assenta e diz:
lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Porque Jesus, no capítulo 21, ele trata o coração, ele trata a alma de Pedro, porque a palavra ansiedade, ela diz estado afetivo em que há um sentimento de insegurança, e Pedro, ele nutria no seu coração um sentimento afetivo por Jesus, mas ele tinha uma insegurança: será que ele me perdoará? Ou será que ele me perdoaria? Eu o traí, aquele que disse que iria com ele até o fim, um pouco antes, agora lhe traiu. Todos nós sabemos que quando Pedro ouve a voz de Jesus, se lança ao mar nadando, é o primeiro a chegar à praia, mas ele provavelmente foi o último a se aproximar de Jesus. A Bíblia nos faz saber que Jesus, ele tem um jeito todo especial de tratar com as nossas vidas e principalmente com as nossas ansiedades. A Bíblia diz que quando Pedro chega na beira da praia, a primeira coisa que ele vê é fogo, e isso faz com que ele retorne alguns dias e se lembre que diante de um fogo, se aquentando na noite fria, ele negou Jesus. Então agora toda a situação é trazida à tona, e ele se aparta de Jesus, e Jesus, comendo com seus discípulos, ele se levanta e vai até Pedro e faz uma pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, eu te amo. Pedro poderia ter se jogado aos pés de Jesus, poderia ter abraçado Jesus, poderia ter beijado Jesus, mas ele ainda estava com os seus sentimentos afetivos machucados. Jesus não força, Jesus se afasta, depois se levanta novamente uma segunda vez e chega a Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. Novamente Pedro não se joga aos pés de Jesus, não abraça Jesus e não beija Jesus, porque ele continua ainda agarrado aos seus sentimentos que estão machucados. Jesus se afasta, Jesus respeita, Jesus tem um modo, um jeito, querido, mais sublime de tratar com todas as nossas mazelas. Uma terceira vez Jesus se levanta, e você sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes. A terceira vez Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro, chorando, quebrantado, ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você está restaurado, você está curado. Amado, a palavra lançar, ela quer dizer atirar com força, arremessar, expelir. Nós estamos vivendo um sentimento muito forte e muitas vezes nos sentimos incapazes. Eu estive conversando com um pastor amigo meu esta semana, e aonde eu tenho ido com alguns irmãos, conforme a gente vai conversando, eu disse que, conversando com esse pastor, eu disse: a gente se sente incapaz porque nós somos pastores, mas não podemos ver o rebanho, somos pastores e as igrejas estão fechadas, e eu estava me sentindo inútil. E Deus avivou a minha alma, Deus avivou o meu ministério, Deus avivou a minha alegria, quando uma criança que tem o seu pai como evangelista e o seu avô como evangelista, eu não poderia participar, eu não poderia estar aonde ele desejava, e quando lhe foi dito que o pastor não poderia estar, a sua mãe mandou para minha esposa a resposta desta criança, quando ela disse: mas quem vai orar por mim? E quando eu li, e quando eu vi esta postagem, eu me alegrei, porque uma criança
ela desejava a oração do seu pastor. Deus tratou a minha alma, Deus tratou o meu coração, Deus tratou os meus sentimentos, por que não dizer também a minha ansiedade, visto que meu estado afetivo estava em insegurança, e quando eu pude estar com esta criança, quando eu pude orar por ela, eu entendi o significado de ser pastor. Do mesmo modo, Jesus tratou a vida de Pedro. Por que Deus trata, irmãos, estas situações na nossa alma? Para que nós no futuro possamos ajudar a outras pessoas. Então o apóstolo Pedro, você pode ver que quando ele relata para Marcos as suas experiências com Jesus, ele estava tão curado que ele não valorizou ou não se lembrou desta situação. Mateus não escreveu, Lucas não escreveu, Marcos não escreveu, mas João ele vem e escreve e coloca esta situação para que hoje nós possamos entender por que Pedro, na sua carta, no capítulo 5 e no versículo 7, ele diz aos irmãos: irmãos, arremessem, atirem com força, ponham para fora as vossas ansiedades, não guarde, não interiorize, ponha para fora, jogue aos pés de Jesus, confesse a Jesus, declare a Jesus: Senhor, eu estou assim, eu estou fraco, eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou desse jeito, Senhor. E você pode ter certeza, querido, Jesus vai tratar da sua alma, Jesus vai tratar do seu coração, Jesus vai tratar os seus sentimentos e você vai sair curado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa realmente, irmão, confiar neste Jesus maravilhoso que não força, esse Jesus tão meigo que nos compreende, e ele vem de acordo com a nossa necessidade, suprindo toda a nossa necessidade, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Ele cuida de nós. Pai, abençoa o meu irmão que está em casa, que nesta noite, nesta oportunidade, Senhor, possamos lançar a Ti todas as nossas ansiedades, tudo que nos perturba, Senhor, e saber que o Senhor cuida de nós. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém.